Fala, devs e pessoas reflexivas, tudo beleza com vocês? Após receber algumas dúvidas e sugestões, tanto aqui no canal quanto fora dele, sobre essa introdução aos projetos de Minimal API, essas configurações iniciais, resolvi trazer um vídeo aqui sobre como nós podemos organizar melhor esse tipo de projeto, como a gente pode evoluir um projeto utilizando essa abordagem. E eu também venho percebendo que essa, inclusive, tem sido uma dúvida bastante comum nesse tipo de projeto. Inclusive, também foi uma dúvida minha. Minha visão, qual que tem sido um dos principais pontos ali que pega muito ali nessa organização dos projetos de Minimal API? Normalmente, os projetos mais tradicionais ali com controllers e também com aquele arquivo de startup, que é um arquivo que já tem ali por default nesse tipo de projeto, ele já tem uma estrutura pré-definida, já tem uma organização inicial básica ali que já vem quando você cria o projeto, por exemplo. Claro que eu estou falando aqui desses projetos mais iniciais mesmo, ou de APIs, de projetos mais simples também, que não tem tanta complexidade ainda, de domínio, de camadas e coisas do tipo. Já nos projetos de Minimal API, por default, por padrão, ele vem com uma estrutura bem reduzida, A ideia é ser clean mesmo, ser um projeto mais enxuto. Então ele já vem com uma estrutura bem reduzida, praticamente vem ali com o arquivo program.cs e a gente vai incluindo todas as configurações nele. Configurações de endpoint, de serviços básicos, de builders, toda a parte de startup. E aí que isso também pode levar muitas pessoas a começar a incrementar muito esse arquivo program.cs e misturar essas configurações, colocar ali vários endpoints, vários serviços, e isso pode virar uma verdadeira bagunça ali, imagina, para dar manutenção nesse tipo de projeto. Mas claro, também vou deixar a observação aqui que os projetos com controllers também podem virar uma bagunça, se não forem bem administrados, se não tiver uma organização mínima ali. Inclusive, se você quer entender melhor a diferença dessas duas abordagens, de controllers ou Minimal APIs, eu vou deixar o link na descrição do outro vídeo que tem aqui no canal, exatamente com esse propósito, de comparar essas duas abordagens. Nele também eu mostro como a gente pode criar um primeiro projeto ali com o Minimal API no ASP.NET. Então, se você quer saber como criar um projeto do zero, acessa também esse outro vídeo que eu vou deixar aí na descrição. Agora, se você já escolheu o projeto de Minimal API para o seu projeto aí ou para o seu laboratório, você provavelmente vai esbarrar nesse problema de como você pode criar essa organização inicial do seu projeto. Nesse vídeo, então, nós vamos ver um exemplo prático e simples, usando alguns recursos aí do .NET e do C# para criar uma estrutura que já vai deixar o seu projeto aí bem mais organizado e bem mais preparado para evoluir, facilitando muito a nossa vida aí na hora de fazer a manutenção do código. No exemplo, nós vamos utilizar aí também o projeto Task Manager, a nossa Web API que foi criada lá no outro vídeo, e eu também vou deixar o link na descrição. Então vamos lá conferir, bora pro vídeo! Então bora lá, vamos ver como que a gente consegue organizar o nosso projeto de Minimal API. Eu já estou com o meu projeto aqui do Task Manager aberto. Eu estou aqui no meu arquivo principal, no arquivo program.cs, que é onde estão todas as minhas rotas aqui, todos os meus endpoints. Eu até vou dar uma reduzida neles aqui para ficar mais fácil da gente ver. Deixa eu fechar tudo aqui. Estou aqui com o meu endpoint de tarefas, de post, todos os endpoints de get. Tem aqui também um endpoint de Hello World que eu tinha usado para teste lá, para ficar mais fácil da gente testar a raiz. Então, basicamente um projeto que foi já utilizado aqui no canal. Aliás, se você tem interesse em ver esse projeto aqui, como que ele foi criado do zero, tem um outro vídeo aqui do canal, eu vou deixar o link na descrição. Nesse vídeo aqui, nós já vamos partir do pressuposto que a gente já tem um projeto criado. Para a gente começar, então, vamos recapitular rapidamente aqui o que a gente tem nesse arquivo, Então, basicamente, a gente criou aqui a configuração básica, do builder da nossa aplicação. Depois a gente chamou o nosso builder aqui embaixo, Esses builders aqui contêm a configuração do dbContext, que é o nosso banco de dados em memória, que a gente está utilizando aqui o Task Manager DB. Tem também aqui um serviço do Endpoints Explorer e a gente também tem aqui o serviço do Swagger, que a gente deu o add nesses três serviços, e a gente utilizou eles aqui embaixo. Aqui no meio a gente tem a configuração dos nossos endpoints. Então a gente tem, deixa eu dar um espacinho aqui para ficar um pouco mais fácil. Aqui no meio a gente tem a nossa configuração dos endpoints, que são aqui esse map get, map push, map put, map delete, com nossas rotas aqui de tarefas. Aqui então a gente tem a parte inicial aqui que a gente configurou o builder, tem a questão dos endpoints, e aqui no final a gente tem o use dos serviços, e no finalzinho aqui a gente tem um app run para rodar a nossa aplicação, Lembrando que isso aqui, eu só esqueci de mencionar aqui o using, que é onde a gente importou aqui. Eu deixei aqui o jeito padrão mesmo de usar os usings, então a gente vai importar aqui, as libs
libs aqui, nossos pacotes, nossos namespaces que a gente está precisando utilizar aqui na raiz do projeto, né? Como a gente está utilizando muita coisa aqui na raiz, né, no program.cs, naturalmente que a gente vai ter que colocar os usings aqui também, tá? Então aqui eu não estou usando o global using, estou deixando aqui para ficar mais simples de entender, tá? Principalmente quem ainda não está muito acostumado aqui com as minimum APIs, né? Com esse tipo de projeto aqui de minimum API. Para a gente começar aqui a organizar o nosso projeto, eu vou criar aqui já uma pasta. Clicar com o botão direito, adicionar, vou colocar aqui nova pasta e eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de extensions. Essa pasta ela vai conter algumas extensões, na verdade ela vai conter os métodos de extensão, né, ou extension methods, que é um recurso aí do C#. Para ficar mais fácil aqui da gente entender, né, eu vou já criar aqui uma classe e aí conforme for avançando eu vou comentando aqui. A classe que eu vou criar aqui eu vou chamar de Service Extensions, porque vai ser uma extensão dos meus serviços aqui, dos meus serviços básicos da aplicação. Então eu vou criar aqui uma classe dentro da minha pasta Extensions. Eu vou dar um ponto e vírgula aqui para melhorar um pouquinho a indentação aqui do código. Aqui na minha classe de extensão, eu vou falar que ela é uma classe estática. A gente vai trabalhar então com a classe estática, já que é uma classe que a gente não vai trabalhar com instâncias de objetos, né? Então a gente vai trabalhar com a classe estática. Eu vou dar um Enter aqui. O Copilot está até me sugerindo já alguns conteúdos aqui. Eu não vou aceitar a sugestão do Copilot aqui para a gente fazer aos poucos, né? Na verdade eu nem vi o que ele sugeriu, não deu nem tempo, mas vamos lá. Eu criei uma classe estática, agora eu vou criar um método estático que eu vou chamar aqui de add services. Eu vou colocar aqui um this, ele já está até me sugerindo aqui o Service Collection. Eu não vou usar o Service Collection, eu vou usar aqui um Web Application Builder. Ele até já está me dando a sugestão do que eu quero fazer aqui, tá? Mas eu vou fazer manualmente aqui, só para ficar mais claro aqui para a gente fazer passo a passo, tá? Então eu estou criando um método add services, que nada mais é do que um método que vai adicionar aqui os nossos serviços base. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui no Program e todas as minhas linhas aqui, né, que eu faço builder.services e adiciono alguma coisa, eu vou mover lá para dentro do meu método Service Extensions. Eu até vou quebrar a linha aqui para ficar um pouco mais claro de entender, tá? Para ficar mais fácil aqui de demonstrar. Então, o primeiro método é o nosso DBContext, que adiciona aqui o nosso banco de dados, né, em memória, aqui o nosso endpoint, aqui o nosso swag. Então, todos os métodos do tipo add, né, a gente está adicionando o serviço. E aqui eu não estou devolvendo nada, eu vou deixar como void, porque a gente vai ter esse único método. E aqui eu vou continuar devolvendo como void, pelo menos por enquanto, tá? Eu acho que a gente não vai precisar alterar isso daqui. Então eu vou voltar aqui no Program. Olha só, a gente já tirou uma grande parte aqui, eu posso tirar essas linhas aqui. E ao invés de ter todas aquelas linhas, eu já posso fazer dessa forma, né? Eu vou chamar meu Builder e aqui eu vou dar um Add Service. Já conseguimos dar uma resumida aqui, já ficou um pouco mais clean, tá? E aqui eu vou continuar executando meu build normalmente. Como que a gente vai fazer agora com a parte dos endpoints? Para os endpoints, a gente vai usar aqui a mesma ideia, só que eu vou criar aqui uma pasta chamada de endpoints. Eu vou criar aqui mais uma pastinha e eu vou chamar de endpoints, né? Poderia ter outros nomes, né? Como rota ou routes, alguma coisa do tipo, tá? Eu prefiro o nome de endpoints aqui, eu acho que fica mais claro aqui para mim, pelo menos, tá? Então eu vou criar aqui também uma classe dentro da minha pasta de endpoints e eu vou chamar essa classe aqui de tarefa endpoints. Eu até não gosto muito de misturar aqui português com inglês, tá? O que acontece? Eu já estava utilizando aqui o tarefas, né? Acho que eu tinha até comentado no outro vídeo, né? Eu tinha deixado como /tarefas aqui para ficar mais clean essa ideia do tarefa endpoints, tá? Então eu vou vir aqui, tarefa endpoints, vou dar um adicionar. O raciocínio vai ser o mesmo, tá? Eu vou dar um static aqui. Eu vou também colocar um ponto e vírgula aqui para deixar o código um pouco mais indentado para a esquerda, da mesma forma que eu fiz lá no outro, tá? A mesma ideia aqui, eu vou criar também um método de extensão aqui que eu vou chamar de add endpoints. Eu também vou dar um this aqui e eu vou adicionar aqui agora um web application. Não vou utilizar o builder aqui, tá? Depois a gente vai ver que a gente precisa utilizar esse web application aqui para poder adicionar esse tipo de classe aqui na nossa composição, tá? Então eu vou colocar aqui um web application, eu vou chamar de web app. Vou deixar como app aqui para ficar padrão lá com o que está lá na classe program. Eu vou vir aqui agora no meu program, vou pegar todos esses endpoints que estão aqui e vou mover eles para dentro do tarefa endpoints. Vou dar uma recolhida aqui nas chamadas
ele deu um pequeno probleminha aqui. Eu vou clicar aqui no Alt Enter e vou mandar utilizar aqui o Entity Framework Core. Ele colocou aqui em cima e já resolveu aqui a dependência que estava faltando. Vamos só dar mais uma olhada para ver se não está faltando nada. Como ele adicionou o Entity Framework, não vai dar nenhum problema mais, tá? Então olha só, não alterei nada no meu código, tá? Estou simplesmente organizando mesmo. Eu vou deixar o código da forma que está aqui, pelo menos por enquanto, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou remover esse método de endpoint, tá? Isso aqui eu já podia ter feito lá no outro exemplo, tá? Eu deixei para ficar mais fácil lá para a gente ver um Hello World. Eu vou tirar esse Hello World para ficar condizente aqui com o tarefa endpoints, tá? Que vai conter todos os endpoints de tarefas. Então já ficou separadinho aqui a responsabilidade dessa classe estática com um método também estático. Vou só dar uma conferida aqui no meu arquivo program.cs mais uma vez. E aqui agora eu vou colocar o meu add endpoints. Na verdade, eu vou colocar aqui para ficar condizente, eu vou chamar de map também. Então eu vou, na verdade, eu vou mudar esse nome aqui, tá? Em vez de eu chamar de add endpoints para não ficar confuso, eu vou chamar de map, tá? Para ficar condizente aqui com os maps que a gente está fazendo. Então eu vou chamar de map tarefa endpoints, para ficar específico de tarefa. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui no program, eu vou vir aqui no meu app e vou chamar aqui o map tarefa endpoints. Ao invés de eu chamar vários métodos map, vou chamar apenas esse método map aqui, que já vai conter todos os endpoints, vai fazer todo o mapeamento do endpoint de tarefas. E com isso a gente já tem aqui mais um item resumido aqui, né? Nosso arquivo já ficou bem menor aqui, olha só como é que já ficou. Inclusive eu já posso vir aqui, posso dar aqui um Alt e Enter, né? Se você estiver usando o Visual Studio, você pode vir aqui nessa opção, remover usos desnecessários, ele já vai remover, olha só, já removeu boa parte aqui dos nossos uses, né? E deixou o código ainda mais limpo. E antes de eu continuar aqui, né, só para dar uma explicação rápida do que eu fiz aqui, eu vou voltar aqui no meu Service Extensions para explicar a ideia do método de extensão. O método de extensão nada mais é, né, do que um recurso do C# aí para poder estender funcionalidades através das classes estáticas, né? Imagino que a gente poderia, da mesma forma que a gente estava fazendo ali no programa CS, né? A gente estava colocando tudo no mesmo arquivo. Então, com o método de extensão, a gente consegue fazer, né, isso daqui, né? A gente consegue agrupar esses comportamentos aqui dentro desses métodos de extensão. Se a gente fosse aqui, por exemplo, e colocasse aqui um Service Extension e chamasse aqui o Add Service, ele ficaria coerente com a ideia de uma classe estática, também poderia funcionar. Só que o próprio C# ele já entende, né, quando a gente utiliza aqui a palavra this, ele já entende esse funcionamento aqui, a gente não precisa estar colocando isso daqui. E claro, né, o tipo aqui também tem que ser condizente, né? No caso aqui a gente utilizou um Web Application Builder, que é o mesmo tipo que a gente está utilizando aqui no nosso Builder. Só tem que ter esse cuidado aí na hora de montar, mas deu para ver que é bem simples, né? Um recurso já bastante conhecido aí do C#, e com esse recurso só a gente já consegue deixar o código bem mais clean. E caso tenha ficado com alguma dúvida ainda, né, deixa nos comentários aí que eu posso tentar fazer um vídeo ainda mais específico aqui sobre os métodos de extensão, né? Posso dar outros exemplos aqui, tá? Mas é um recurso bem interessante aí. Então, se for do interesse, deixa aí nos comentários. Continuando aqui, então, a gente vai agora fazer a mesma coisa aqui para essa parte de baixo aqui que faltou, né? Ao invés de eu criar outro classe, eu vou aproveitar esse método aqui, né? Como o nosso código aqui está bem pequeno ainda, né? Eu vou aproveitar esse Service Extensions aqui e eu vou criar outro método aqui de extensão, tá? A mesma classe eu vou reutilizar aqui. A diferença é que eu vou utilizar aqui o método static, eu não vou utilizar o useSwagger, que poderia ser, tá? Mas eu vou chamar aqui de useServices, só para ficar um pouco mais claro. Ele até já está dando a sugestão aqui, ó, mas eu vou preencher aqui porque eu vou fazer uma pequena mudança, tá? Eu vou também utilizar aqui como Web Application. Essa parte aqui eu vou aproveitar. Essa parte aqui eu vou apagar porque eu vou copiar aqui todo esse código aqui com esse if, tá? Só para mostrar que o código vai continuar funcionando mesmo com essas tratativas, tá? Porque aqui eu estou passando meu app e aqui a única diferença, né? A gente poderia dar o using direto aqui para mostrar. A diferença é que eu tinha colocado esse if aqui para mostrar, né, que o Swagger vai ser exibido, né? A gente vai utilizar o Swagger apenas quando for ambiente de desenvolvimento, tá? Então isso aqui foi um código que eu tinha montado lá quando a gente definiu esse projeto. Eu vou manter aqui da forma que está. Caso você tenha outro serviço que você vai utilizar, você poderia estar utilizando aqui o nome do seu serviço aqui, por exemplo. Poderia estar utilizando aqui o seu serviço X aqui. Aí você coloca aqui e você poderia estar utilizando esse método também. Então, voltando aqui para o program, o que a gente vai fazer aqui? Vou simplesmente dar um app use services.
e a gente tem o nosso código todo sintetizado, vamos dizer assim, né? A gente ficou muito mais clean aqui, né? Ficou muito mais limpo, tirou toda aquela bagunça do código, né? A gente deu uma envelopada neles aqui através dos métodos de extensão. Então aqui a gente colocou os endpoints e aqui a gente colocou o Service Extension. Como eu tinha dito, né? Só para reforçar, eu utilizei aqui a mesma classe para dar um Add Services e um Use Services, porque é uma classe muito pequena, né? Então aqui ainda ficou legal. A gente poderia também criar uma outra classe aqui só para fazer a parte dos use. Aí a gente poderia colocar um nome aqui que for condizente aos tipos de serviços, né? A gente tivesse muitos serviços diferentes, a gente poderia meio que categorizar esses serviços e colocar aqui num método em uma classe de extensão diferente e assim por diante, tá? Então aqui é só a ideia mesmo geral para mostrar que dá para a gente fazer das duas formas. A gente pode colocar métodos e aqui a gente, por exemplo, pode colocar um método só e colocar ir criando classes diferentes. Inclusive eu vou fazer um outro exemplo aqui para ficar ainda mais interessante aqui essa demonstração aqui, esse laboratório que a gente está fazendo, tá? Eu vou fechar tudo aqui, vou deixar só o Program CS novamente para mostrar um outro exemplo aqui interessante, né, que a gente pode estar utilizando. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, eu vou criar um outro endpoint. A gente não tinha criado aqui um endpoint de categorias. Eu vou criar aqui um endpoint de categorias. Eu vou chamar aqui de Category Endpoints. Na verdade, eu vou criar apenas um endpoint aqui. Vou aproveitar a mesma ideia aqui do tarefa endpoints, só que eu vou fazer para categoria. Então, eu vou fazer aqui um método de extensão. Eu também vou chamar aqui de map Category Endpoints. Ele até está sugerindo vários aqui, mas eu não vou colocar todos, tá? Eu vou utilizar apenas o primeiro aqui. Então, por isso que eu não estou deixando ele fazer a complete aqui. Por isso que eu não estou deixando ele fazer o complete total aqui. Deixa eu ver, acho que eu coloquei 2 de T errado aqui. Vou deixar como app aqui também. Eu vou criar aqui um map get para categoria. Vou chamar de /categories. Ele já está sugerindo aqui de eu criar um category service. Eu acho até que eu vou aproveitar esse exemplo aqui. Na verdade, eu vou digitar aqui. Vamos digitar aqui. Eu vou criar ele como assíncrono. Poderia fazer da mesma forma que eu fiz aqui o endpoint. Deixa eu copiar aqui para a gente seguir o mesmo raciocínio, tá? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Só para a gente comparar os dois aqui, tá? Note que só de eu colocar aqui o tarefas, ele já fez o auto-import aqui, né? O auto-using. Então, o que eu vou fazer, tá? Eu poderia fazer a mesma lógica aqui de utilizar o Task Manager DB e aqui eu iria criar um categories to list async. Para fazer isso, eu preciso, lógico, né? Eu preciso ir aqui no meu tarefa DB e adicionar o categories aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui para deixar só o categories. Eu vou abrir aqui o meu Task Manager DB e eu vou criar mais um DB7 aqui, só que dessa vez para categoria. Eu não criei ainda, né? Normalmente seria mais interessante a gente criar aqui o modelo antes, tá? O que eu estou fazendo aqui, tá? Eu estou criando um DB7 para a gente poder acessar e consultar as categorias. O que eu vou fazer aqui no módulo? Eu vou criar mais um módulo aqui. Eu vou chamar de categoria. Como eu deixei em português, eu vou deixar a categoria aqui também. Também vou tirar esse namespace aqui. E eu acho que eu vou seguir o padrão. Acho que eu coloquei um ID do tipo, não lembro se é string ou se é inteiro. Deixa eu dar uma conferida aqui. Eu coloquei como string, tá? Então eu vou copiar esse padrão aqui para criar um guide de categoria. Eu só não vou deixar esse guide aqui. Eu vou deixar assim mais simples por enquanto. E a nossa categoria vai ter apenas um ID e um nome, bem mais simples mesmo. Não vai poder ser nulo, então eu vou colocar aqui, de num node só para ele parar de nos atormentar aqui. Vou deixar assim por enquanto, porque ele não pode aceitar nulo, né? De categoria só para ele não ficar reclamando aqui. Na extensão, vou fechar esse módulo e eu tinha colocado como em português, né? Então vou colocar aqui categoria. Beleza, então a gente já tem o nosso DB7, a nossa classe aqui. Coloquei mais uma propriedade aqui para a gente poder consultar as categorias. Vou fechar isso aqui também. Tarefa endpoints a gente não vai utilizar mais. E aqui eu também tinha colocado em inglês. Vou deixar aqui em português. E aqui também eu vou colocar em português, né? Para ficar padrão. Então vou deixar todos os endpoints aqui, algumas classes aqui, assim como eu deixei tarefas lá, vou deixar aqui também o categorias em português. Bom, dessa forma aqui então, a gente já poderia fazer o nosso map. Eu vou voltar aqui no program e eu posso vir aqui agora e colocar um map categoria endpoints, tá? É que aqui também ficou em inglês, tá? Deixa eu já colocar em português aqui, mudar aqui para categoria endpoints, para ficar em português, ficar o mesmo padrão, tá? Aqui eu acho que eu coloquei em inglês também, em português, né? Aqui, beleza, né? Então vamos lá, vou colocar aqui também em português, aí vai ficar padrão aqui. Aqui nós temos o categoria endpoints e aqui eu estou chamando os dois maps, tá? Se eu quiser deixar isso aqui ainda mais clean, né, eu poderia fazer o seguinte, eu posso vir aqui no map category endpoints e eu posso falar para ele retornar, em vez de retornar void, eu posso falar para ele retornar o próprio web application, tá? Aí eu dou um return app aqui no final.
Eu vou fazer a mesma coisa no tarefa endpoints, que eu vou falar para ele também devolver um web application. Vou dar um retorno aqui no final, app, e eu vou falar para ele retornar um web application ao invés de retornar um void, tá? Ele está simplesmente fazendo os mapeamentos aqui e ele devolve o objeto aqui do tipo web application no final e vai ter um retorno aqui como web application. Isso permite que a gente possa fazer isso daqui, ó. Eu vou tirar esse app aqui e eu posso colocar na frente, tá? Isso aqui é nada mais é do que uma técnica, né? Uma forma de deixar o código mais legível, tá? Isso aqui é conhecido como Fluent Interface, tá? Ou encadeamento de método, ou chain method. Se você pesquisar esses termos, você vai encontrar exemplos desse tipo aqui, tá? Então, só para ficar ainda mais fácil, para demonstrar, eu posso vir aqui e deixar tudo na frente, tá? É como se a ideia, né, que é deixar o código mais legível, né? Que é você pode ir completando aqui como se fosse formando uma frase. Então, é simplesmente um recurso aqui para deixar mais interessante, né? Mais legível o nosso código, tá? Vou deixar assim para ficar esse outro exemplo, tá? Inclusive, né, um pacote que usa muito esse recurso aqui é o Fluent Validation ou o próprio link, tá? Se a gente olhar aqui, por exemplo, no tarefa endpoints, quando eu venho aqui e dou um /tarefas e /toList assim, que até o outro exemplo acho que deve estar até melhor de demonstrar. O outro exemplo aqui do get, ele fica até melhor de ver, né? A gente consegue, por exemplo, dar um tarefas aqui. Eu poderia, por exemplo, dar um where aqui. Eu venho aqui e eu estou especificando, né? Então aqui é como se aqui eu estou chamando um método, aqui eu estou chamando outro método, né? Ele vai fazendo esse encadeamento. Da mesma forma que o link configura lá, a gente está fazendo aqui no nosso program.cs. E aí, para a gente fechar aqui o nosso exemplo, para deixar ele ainda mais interessante, a gente pode fazer aqui também, tá? Só para mostrar um exemplo aqui com injeção de dependência, eu vou fazer, eu vou vir aqui, vou fechar tudo, eu vou abrir aqui apenas o categoria endpoints, eu vou mexer só nele aqui, só para a gente ver um exemplo um pouco diferente, tá? Ao invés de eu utilizar aqui o Task Manager DB, eu vou criar um serviço aqui intermediário, tá? Então eu vou criar aqui uma pastinha de service, poderia também ser um repository, alguma coisa do tipo, tá? Mas eu vou chamar de services aqui para representar um serviço de acesso a dados aqui que a gente vai estar utilizando para consultar as categorias. E eu vou criar aqui uma classe que eu vou chamar de vou deixar também com em português categoria service. Na verdade eu criei como classe, mas eu quero uma interface aqui. Também vou fazer o esquema aqui de deixar um pouco mais clean aqui nos namespaces. E o que eu vou fazer aqui agora é simplesmente dar um task. Eu vou chamar aqui eu vou dar um enumerable categoria. Ele vai importar lá um método e eu vou chamar aqui de get categorias. Pronto. E eu tenho aqui uma interface que está me especificando aqui que vai ter como contrato aqui, né, como assinatura, ele vai forçar a classe a implementar um método get categorias. Para poder utilizar esse exemplo, eu vou vir aqui e vou criar também uma classe. Agora eu vou criar a classe aqui concreta, né? Vou chamar de categoria service. E eu simplesmente vou fazer ele implementar o categoria service. Tá? Então eu poderia até pedir para ele implementar aqui para a gente ganhar um tempinho. Eu vou deixar, acho que o Copilot vai completar. Vamos fazer o teste aqui com o Copilot. Olha só, ele já facilitou nossa vida aqui, ó. Só tem que dar um import aqui agora. Então, Copilot aí ajudando, tá? Eu vou importar aqui também a categoria para ele pegar o nosso model. Olha só o que ele fez, tá? Então a gente criou um objeto aqui, né, um atributo do tipo Task Manager DB. Ele criou aqui já o construtor passando o Task Manager DB aqui, né? Já fez uma composição aqui com o Task Manager DB e ele vai utilizar esse objeto aqui, underline DB, para poder consultar as categorias, tá? E aqui ele está dando um probleminha aqui, porque eu também não importei o Entity Framework Core, tá? Eu poderia fazer isso para tarefas também, tá? Eu poderia criar um service de tarefas, e tarefas service aqui também, né? Que seria a interface de tarefas. Eu quis fazer com categoria para a gente ver um exemplo um pouco diferente aqui, tá? E um pouco mais clean aqui também, tá? Mas aí fica de para casa aí para você implementar aqui também no de tarefas. Porque lá no tarefas eu tinha feito direto, né? Para a gente fazer um exemplo mais simples. Aqui eu já estou só mostrando como a gente pode injetar esse categoria aqui service. Ele está dando a sugestão aqui, sugerindo de eu utilizar um construtor primário. Eu vou utilizar aqui só para ficar ainda mais clean. Olha só como que ele já ficou mais enxuto aqui, parou de dar sugestão, né? Ficou bem mais clean aqui o nosso código. Aqui eu também poderia deixar ainda mais clean, mas eu acho que já está bom tamanho. Vamos lá, voltar aqui, vou fechar aqui a interface. Então eu já tenho aqui uma interface de categoria e já tenho uma classe de categoria que implementa essa interface, tá? O que eu vou fazer aqui então? Vou vir aqui no categorias
em vez de eu chamar diretamente aqui nossa classe de banco de dados, que poderia ser um repository, né, alguma coisa do tipo, eu vou chamar aqui o meu service de categoria. Só que em vez de eu chamar a classe concreta, eu vou trabalhar com a abstração. Eu vou vir aqui, eu vou chamar o categoria service, vou chamar só de service para ficar também mais resumido, tá? E aqui, em vez de eu dar um toList async, eu vou fechar eu vou remover essa linha aqui e vou chamar aqui de service.getCategorias e vou abrir e fechar. Também já posso remover essas referências aqui do meu endpoint. Vou dar um ponto e vírgula aqui e temos aqui o nosso categoria endpoints atualizado. E agora então o que falta é nós configurarmos a injeção de dependência aqui dos serviços de categorias que a gente criou, tá? Vou fechar esse categoria service aqui, vou abrir aqui o extensions, o service extensions, aqui a classe. Eu vou adicionar aqui uma nova linha para a gente poder chamar o nosso builder services.add scoped. Eu vou colocar como scoped aqui mesmo só para a gente fazer o teste. E eu preciso agora colocar o meu serviço, categoria service, vírgula, categoria service. E aqui eu estou fazendo a injeção de dependência. O que vai acontecer é que quando o nosso aplicativo aqui no programa adicionar os serviços, ele também vai construir essa parte aqui do builder, né? Que adiciona aqui um mapeamento da abstração aqui de categorias da interface e categoria service com o categoria service aqui, a classe concreta que está com a implementação, tá? Só um detalhe que eu esqueci de implementar aqui. Eu estou pedindo para ele devolver aqui uma lista de categorias, porém, como a gente está com o banco de dados em memória e a gente não criou nenhuma opção para ele adicionar as categorias, ele sempre vai devolver vazio, tá? Então, só para a gente poder fazer uma simulação fake aqui, né? Para a gente fazer uma simulação de devolução de itens, eu vou fazer então, eu vou comentar essa linha aqui e eu vou dar um return aqui. Ele já está me dando uma sugestão aqui, mas seria basicamente isso daqui mesmo, olha só. Eu vou dar um task result aqui para ele devolver um objeto do tipo task, né, de uma coleção de categorias. Ele só colocou o list aqui, porque a gente não consegue instanciar diretamente o enumerable. Então eu vou dar um new list aqui. A única coisa que pegou aqui é que ele não colocou aqui uma string. Então eu vou só colocar uma string aqui. Eu vou deixar esse número aqui mesmo, tá? Só para fins de exemplo, tá tranquilo, tá? Simulando que a gente está devolvendo uma coleção de categorias. E eu posso aqui, nesse caso, eu vou deixar o Entity Framework aqui, porque depois eu posso voltar ele, tá? Então ele até está me sugerindo remover essa referência aqui, mas eu vou deixar aqui, tá? Simplesmente para a gente poder fazer esse teste aqui, para ver se ele está sendo executado aqui, se ele vai devolver, tá? Estou fazendo um mock aqui direto no código só para a gente fazer um teste rápido aqui, tá? Então eu vou fechar tudo. Deixa eu só dar mais uma última conferida aqui que eu esqueci de olhar, mas eu já tinha colocado aqui o builder, tá? Então nada mais. Então na verdade o que eu estou fazendo aqui, né? Para ficar ainda mais claro, eu vou colocar aqui, né? Então aqui é onde eu estou registrando a injeção de dependência, que é conhecido aí como dependência injection ou DI, tá? Então aqui que eu estou fazendo a configuração da injeção de dependência para este exemplo aqui, tá? Nesse modelo que eu deixei aqui do Service Extensions. Então a gente pode já rodar o nosso projeto aqui. Vou voltar para o Program CS só para a gente lembrar como que ficou, tá? Então olha só como é que ele já ficou bem mais enxuto. Então vamos executar o projeto e ver como ele se comporta. Essa janela. O que aconteceu aqui, tá? Ele não encontrou nada na raiz, porque a gente removeu aquele Hello World, tá? A gente usou no último exemplo. Mas a gente digitar aqui /swagger, ele tem que carregar o swagger que a gente adicionou, que a gente está rodando no ambiente de desenvolvimento. Então vamos ver se ele vai carregar. Já está carregando aqui o nosso swagger, carregou. Removeu aquele Hello World, deixou todos os endpoints que já estavam, né, com aquele funcionamento padrão lá do exemplo anterior e adicionou aqui o nosso endpoint de categorias, que foi o que a gente adicionou neste exemplo. E para a gente fazer um teste rápido aqui para ver se ele está funcionando lá, tudo certinho, eu vou dar um tryout aqui, ele tem que devolver aquela lista mocada. Se ele devolver a nossa lista mocada, é porque funcionou. E tá aqui, ó, devolveu aqui nossa categoria estudo, trabalho e lazer, tá? Só simplesmente dados fake aqui para a gente testar se está funcionando, tá? Lembrando que a gente fez aqui a configuração com o service, tá? Então a gente aqui no Service Extensions a gente utilizou aqui o DI e também ficou enxuto, né? A gente não precisou colocar isso direto no programa e com isso a gente fecha aqui esse exemplo. A gente conseguiu organizar então o nosso projeto, né? Deixar ele bem mais enxuto com a ajuda aqui do Extension Methods do C#, né? E a gente deixou o nosso projeto bem mais organizado. Fechamos então mais um vídeo, galera. Deixamos o nosso projeto aí
bem mais organizado, bem mais preparado para evoluir, bem mais clean, bem mais interessante. Já deixa o seu like para dar aquela força aqui pro canal. Compartilha também esse vídeo com aquele seu amigo que pode estar precisando aí também organizar o projeto dele. Caso você ainda não seja inscrito, dá uma conferida aí, se inscreve no canal para não perder as atualizações. Se você também já configurou o projeto Minimum API, e deixa saber aí nos comentários, né? Conta como que você fez, qual abordagem que você utilizou, qual abordagem que você tem preferido utilizar no dia a dia. Deixa aí também a sua dúvida. Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu!